Olha que interessante esse versículo de Provérbios 10, o versículo 24, que diz assim, ó: o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Bem interessante, né? Eu estava lendo e meditando nesse versículo e eu lembrei de várias experiências que Deus me deu, que esse versículo se cumpriu na minha vida. Eu sei que eu não sou justa, né? Lá em é, Isaías 64, se eu não me engano, versículo 6, diz que a nossa justiça é como imundícia, panos de imundícia, trapos de imundícias diante do Senhor. Nenhum de nós somos justos o suficiente perante a santidade, perante a justiça do nosso Deus. Então, nenhum de nós somos justos, nenhum de nós somos, não temos pecado, todos temos pecados, né? Todos precisamos ser purificados no sangue de Jesus. É Jesus que nos purifica, é Jesus que nos santifica e nos justifica diante de Deus. Então, nenhum de nós mesmos, merecemos nada. Mas é a graça e a misericórdia de Jesus que nos faz receber essas promessas, receber as bênçãos do Senhor. E eu sim vivi várias experiências que esse versículo se cumpriu, mesmo eu não sendo justa, sendo pecadora como eu sou. Deus teve misericórdia e a sua graça me alcançou através do sacrifício de Jesus. E eu vou contar aqui 3 experiências que esse versículo se cumpriu na minha vida. Experiência simples, foi coisa simples, pequena, mas é nessas coisas pequenas que a gente vê o poder de Deus, né? A gente vê o amor de Deus para conosco, porque mesmo nos problemas do dia a dia, Ele está conosco e ouve nossos pedidos, a nossa oração. O primeiro eu vou contar, a primeira experiência foi quando eu tive a minha filha, há 12 anos atrás, em 2012. Eu, eu pedi a Deus para que eu tivesse ela num dia de segunda-feira, porque o meu esposo trabalhava nas feiras livres e ele não trabalhava nem terça e nem quarta. Então eu pensei, né? Ele vai perder só um dia de trabalho se eu ganhar a minha filha numa segunda-feira. E eu também pedi a Deus que a minha filha, Suzy, não nascesse que não tivesse dor de cólica, nem dor de ouvido, porque o meu filho mais velho, Tiago, ele sofreu muito com dor de ouvido os 3 primeiros meses. E também João Hélio, meu filho do meio, também sofreu muito. Eu não dormi, nem eu nem meu esposo. A gente não dormia durante 3 meses. Ele tinha muita cólica. E aí eu pedi a Deus, eu fiz esse pedido, que a minha filha não nascesse com cólica, nenhuma dor, que ela tivesse muita saúde, né? E que ela nascesse numa segunda-feira. E Deus ouviu a minha oração. A minha filha nasceu numa segunda-feira e ela não teve cólica e nenhuma dor. Era uma bebezinha assim, bem tranquila. E a gente pode pensar, isso foi coincidência, mas eu prefiro acreditar que foi Deus. A outra experiência, eu estava numa fila para tirar meu Bolsa Família, uma fila na lotérica em Salobro. Só existia uma lotérica, só existe até hoje uma lotérica lá. E o sistema estava muito lento. E eu estava desde de manhã cedinho lá com os meus 2 filhos. E o meu filho tinha uma prova para fazer. E ele não podia faltar na escola. E já era 11h25. E eu tinha que levar ele na escola 12h30.
E o sistema estava muito lento mesmo. Estava demorando mais de 5 minutos para atender uma pessoa. E eu falei com Deus. Tinha 5 pessoas na minha frente. E eu falei, não vai dar tempo eu levar meu filho na escola. Tirar o dinheiro e levar ele na escola. E eu falei com Deus, falei, Deus, eu sei que a tecnologia foi o homem que inventou, mas é o Senhor que dá sabedoria para o homem. Eu sei que tudo isso aqui é permissão tua. E eu peço a ti, toca nesse sistema, toca aí onde precisar tocar, para que eu consiga tirar esse dinheiro rápido, para dar tempo levar meu filho na escola. E eu acabei de fechar minha boca, o sistema começou a funcionar perfeitamente. A moça lá que estava atendendo falou assim, o sistema voltou e eu nunca vi ele funcionar tão bem como agora. E aí eu consegui tirar o dinheiro e deu tudo certo. Deu tempo de levar meu filho na escola. Foi coincidência? Você pode até pensar, mas para mim foi Deus que ouviu a minha oração. E a terceira experiência foi bem recente agora não tem 1 ano. E essa, eu estava com problema na córnea, no meu olho, e precisava fazer um procedimento, uma cirurgia rápida, mas precisava usar um tampão, né? E eu tenho problema de lugar fechado, ficar em lugar fechado. Eu sinto falta de ar, e até roupa apertada. Eu sofro muito com esse problema, eu fico com falta de ar, eu não consigo. E a minha preocupação em fazer essa cirurgia era para usar o tampão no olho, porque eu falei, eu não vou conseguir, eu vou sufocar. Porque e só em pensar em usar o tampão, eu ficava com falta de ar e desesperada. Mas eu não contei isso para o médico, eu não contei para ninguém lá na clínica. Eu só contei para minha família, né, pedir oração, e que eu estava com muito medo de fazer, mas não por causa do procedimento, mas por causa do tampão do olho. E daí eu orei a Deus e falei, meu Deus, me ajuda a passar por esse processo. E aí fui, né, fazer a cirurgia. E aí, tudo bem, fiz a cirurgia e o médico, sem saber de nada, ele colocou esse tampão aqui em mim, ó. Tampão transparente, cheio de buraquinhos. E foi graças a Deus que foi esse tampão, né? Que esse aqui eu não tive problema nenhum. E aí quando eu fui fazer a revisão, tinha lá várias pessoas que fez a mesma cirurgia que eu e todos estavam com tampão normal, né? Com aquele branco que tampa tudo, né? E aí as pessoas começaram a perguntar para mim, por que o seu tampão é assim, se o nosso, todos nós fizemos a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, você tá com esse tampão diferente? Eu falei, não sei, pergunta para Deus. Não sei, só sei que foi desse jeito que Deus fez. E você pode pensar, isso foi coincidência? Eu creio que não, foi Deus ouvindo a minha oração, porque Deus ouve as nossas orações, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, coisa que você pode pensar, isso aí não tem nada a ver, mas para mim foi muito importante saber que Deus estava comigo e cuidando disso, colocou isso. Isso é tremendo, eu sou muito grata a Deus e tenho várias experiências que Deus tem, que eu tenho vivido com esse Deus tão maravilhoso. Eu quero dizer que vale a pena servir a Deus. Por mais difícil que seja renunciar, né? O mundo, renunciar alguns prazeres passageiros, né? Que o mundo nos oferece para servir esse Deus, mas vale a pena saber que o dono do universo está conosco. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso amigo e sempre nos ouve nas horas de aflição. Amém?
Que Deus abençoe, que fique com essa palavra, que o desejo do justo Deus cumpre. Mas se você não serve a Deus, se você não se importa em agradar a Deus, o seu maior medo pode acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.